o comentário do Johannes, que ele fala sobre... Peraí que eu já me perdi. Que é a questão do caluniar e do dissimular, que é você espalhar mentiras, difamar, acabando com a boa fama de alguma pessoa. E o dissimular, não só você faz isso, como você ainda, na frente da pessoa, você age de uma forma e por trás você age de outra forma. E o detrair, que significa o depreciar. E aí eu acho que a gente não fechou, se eu me lembro completamente essa parte. E eu queria fazer um comentário bem rápido sobre essa questão do detrair, que tem muito a ver com um outro ponto do nosso texto, que é a má interpretação da intenção e a censura precipitada, que depois a gente vai ver com mais calma. Acho que a gente vive num mundo de muita informação, muita opinião, onde as opiniões estão constantemente em choque, e nesse meio sempre surgem algumas vozes das quais as opiniões são ouvidas, e muitas vezes nós seguimos, e nós estamos constantemente dando opiniões sobre as opiniões alheias. E eu falo isso por conta de mim mesmo. Nós que gostamos de estudar, seja qualquer tema, a gente é muito afeto a essa questão de dar opiniões sobre opiniões. Então nós temos até um grupo entre alguns jovens que nós conversamos bastante sobre isso. E é uma coisa que eu tenho me policiado ultimamente, que sempre que se levanta alguma pessoa com uma certa influência, começa a ter aquela opinião, parece que há um cupinzinho dentro da gente que você tem que discordar com alguma coisa, você tem sempre que ter um comentário meio negativo. Não, pô, é muito bom. Mas não é bem assim, tem sempre uma filigrana ali, alguma coisa que a gente discorda. E assim, por mais que a gente tenha essa obrigação de, antes de fazer qualquer tipo de julgamento, como eu disse lá na questão da censura, que seja uma coisa pensada, que seja uma coisa cuidadosa, então não é negativo. É bom que a gente tenha essa diligência, investigue as opiniões, tenha assim certas ressalvas quando elas são colocadas, mas às vezes eu sinto no meu coração isso, que isso já começa a ser quase que uma mania de você não estar simplesmente analisando aquilo de forma isenta, mas é como se você estivesse procurando alguma coisa para discordar, só para dizer que discorda. Isso, de certa forma, como diz aqui o comentário do Johannes, muitas vezes resulta ou com o objetivo de diminuir a influência da opinião daquela pessoa. Então, assim, são coisas positivas que nós devemos fazer, de pensar tudo com muita calma, mas é difícil às vezes a gente não levar isso para um lado negativo. Então, assim, eu percebo muito isso em mim, penso muito na hora de emitir determinadas opiniões, e deixo aqui essa ressalva para que quem se identificar também possa ter essa questão em mente na hora de falar sobre opinião. E só para fechar, tem uma pequena frase bem simples que o William Penn falou sobre essa questão de falar sobre as outras pessoas. Ele diz o seguinte: não acredite em nada contra outra pessoa que não venha de uma boa procedência, que não tenha uma autoridade naquele argumento. E não reporte nada que prejudique outra pessoa, até que seja de maior prejuízo a terceiro a retenção dessa informação. Então isso também é uma coisa, talvez a gente sempre fica naquela dúvida de quando falar, com quem falar. Isso também vai ser tema aqui do comentário de Johannes um pouquinho mais para frente, mas eu acho que esse é uma medida boa de pensar nisso. Se eu falar sobre essa questão, isso vai trazer algum benefício? Pode ser pior eu não falar do que eu falar, quais são as consequências dos dois lados. Eu acho que isso é
uma medida interessante para a gente meditar quando tiver na dúvida de se reporta uma falha ou não de alguma pessoa que tenhamos conhecimento. E as próximas sentenças, né, que o nosso catecismo fala, que são pecados que violam o 9º mandamento, é o espalhar boatos ou rumores. E aí o Johannes, ele dá uma explicação para a gente do que eles queriam dizer com isso. A expressão espalhar boatos, conforme usada pelo catecismo, tem o mesmo sentido da palavra fofocar ou mexericar hoje. O pecado de espalhar notícias sobre o pecado e falta dos outros, por sentirmos algum tipo de satisfação pessoal em falar repetidamente das faltas alheias. Espalhar rumores é a mais desprezível forma de espalhar boatos ou fofocar. Significa fazer circular secretamente histórias ou rumores sobre alguém de tal modo que é muito difícil ou impossível rastrear-lhes a fonte ou corrigi-los. Bancos e instituições financeiras foram arruinadas no passado por campanhas de rumores conduzidas contra eles por pessoas inescrupulosas. Isso aqui também já foi objeto de comentário pelo pastor tratando desse mandamento antigamente. Deu até o exemplo daquela escola lá, se não me engano foi no Sul, não foi? Foi em São Paulo, que saiu uma notícia de que os donos da escola abusavam das crianças e simplesmente se destruiu a vida de uma família, perdeu o negócio, teve que se mudar, vendeu tudo, foi embora, e depois veio se descobrir que aquilo era tudo mentira. E como a gente também já comentou aqui, o boato parece que ganha capa de jornal, horário nobre e uma velocidade de propagação incrível. Depois vem a retratação, uma notinha de canto assim, 1 segundo, naquela fala rápida, parece até que é o comercial de medicamento, né? Se persistir esses sintomas, seu médico deverá ser consultado. Acabou e a retratação não existe de fato. Então, como depois que uma coisa sai, a gente não consegue mais retirar, isso é mais um motivo para que a gente tenha cuidado no que sai, porque realmente não tem volta. E aqui isso toca um ponto bem importante, que também já foi objeto de comentário pelo pastor aqui, que Johannes faz observações bem interessantes, que é: será que é sempre errado quando a gente comenta sobre os erros, sobre os pecados alheios? Como a gente deve lidar com isso? E Johannes fala o seguinte, que não é errado sempre a gente falar de erros ou pecados alheios. E ele fala o seguinte: temos o dever de reportar os malfeitos às autoridades devidas. Se sabemos que uma criança está roubando ou destruindo uma propriedade, temos o dever de informar aos pais da criança. No caso de delitos graves cometidos por membros da igreja, devemos levar o caso aos oficiais da igreja, que têm autoridade para tratar com o transgressor. Se a lei do país for quebrada e for um caso de certa gravidade, como o cometimento de um crime, temos o dever de levá-lo ao conhecimento das autoridades constituídas do governo. Relatar o assunto às pessoas com autoridade sobre o caso não é considerado como espalhar boatos ou rumores. Em tais casos, o motivo envolvido não é a fofoca nem o deleite pecaminoso em espalhar erros de outrem, mas o desejo legítimo de que a malfeitoria seja estancada e a justiça seja realizada. E isso é uma coisa interessante, que ele pega ali a questão da motivação, tanto da fofoca como da comunicação à autoridade. E é engraçado que isso geralmente, essas coisas são antitéticas. Geralmente, quando se espalha uma fofoca, não se vai até a autoridade que é competente para lidar com aquela situação.
E geralmente quando você vai à autoridade, você resolve aquilo ali e aquele assunto não fica correndo, porque ele se for tudo feito da forma correta, ele é estancado logo na sua raiz. E isso é interessante que ele fala aqui de todas as autoridades, porque isso é um princípio que a gente vê presente na constituição de autoridade da Bíblia. Como nós sabemos, o único ser, só Deus, tem autoridade completa e perfeita sobre todas as coisas. E justamente porque nós somos imperfeitos e temos a tendência de usar da autoridade de forma negativa ou abusar dessa autoridade, Deus divide a autoridade dele em 3 instituições menores para que ninguém fique com todo aquele poder concentrado na mão. Então nós temos parte da autoridade de Deus concentrada na família, nos pais ou no marido. Nós temos o poder dentro da igreja com o pastor, com o conselho, com os oficiais da igreja, e com o Estado, com os governantes, com o juiz, a polícia e todas essas situações. E isso tem uma questão muito importante nisso, porque nós sabemos que o pecado ele nunca passa sem a sua devida punição. Seja aqui na terra ou seja na eternidade, todo pecado vai ser julgado, ele vai ter a sua devida retribuição, ou na cruz de Cristo ou no inferno. Não terá um pecado que não será compensado de uma forma ou de outra. E dentro desse princípio de autoridade tem uma coisa muito interessante na Bíblia, que é quando o pecado ele é punido aqui na terra de forma piedosa pela autoridade competente e a pessoa se arrepende e passa todo aquele processo, esse pecado é tido como devidamente compensado, é perdoado, e isso não vai, digamos, pesar dessa forma sobre o pecador no último dia. Então, quando nós levamos essas questões às autoridades competentes, o pastor vai chamar a pessoa, vai conversar. Se infelizmente não tiver solução, pode terminar numa excomunhão, algum tipo de disciplina, ou a pessoa pode se arrepender, resolveu dali e a vida segue, e aquele pecado foi tratado, foi arrependido, foi perdoado, e isso zero, digamos assim. Ele vai ter a justa retribuição dele nessa terra, e é um problema que é realmente resolvido, não vai ficar se arrastando por outros e gerando outros pecados, porque a gente sabe que os pecados não tratados, eles vão sempre desaguando em outros pecados. Então isso é muito, muito importante. Então eu gostaria de pedir, seria para a gente, Davi? Levítico 19, 16, Jonatas, Romanos 1, 29 e 30, por favor. Pode ler? Levítico 19, 16. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. E Davi, nesse capítulo mesmo, eu não sei exatamente o verso, mas tem um versículo que fala também que não levará o pecado do teu próximo, mas repreenderá. Não é nesse capítulo mesmo? 17? Lê, por favor, também, então. Não aborrecerás teu irmão, teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo por causa dele, e não levarás sobre ti pecado. Então a gente vê que esses 2 versos, eles fecham bastante a questão. Se você ficar sabendo de alguma coisa, você não faz intriga, você não faz fofoca, nem você fica ressentido e com amargura no coração por causa de determinada situação. Seja essa, então, porque você vai, leva a autoridade competente, perdoa, resolve, você nem vai ficar
com um pecado sobre você, por se fazer participante do pecado alheio, por não ter levado a autoridade, nem você vai destruir a reputação dessa pessoa comentando com outras pessoas que não têm o poder ou o chamado, não estão em posição de lidar com aquilo da melhor forma, e você perdoa resolvendo. Você vê que toda a estrutura ali é montada justamente para isso. Você comunica, a pessoa é tratada por quem de direito, da forma correta, você se sente justiçado, a pessoa se arrepende, todos se perdoam e a coisa continua. Exatamente, não fica rodando, que é o contrário da fofoca, que fica rodando e vem à tona, e toda vez que aquilo é falado, a amargura no coração volta de novo, e você fica num ciclo quase infinito, em que o mesmo pecado fica causando dor e tristeza e amargura novamente aos nossos corações. Não só com o âmbito da igreja, mas na análise, quando acontecer algo com a própria autoridade geral com você, como deve ser? Ou tem uma autoridade superior a ela, ou você vai ter que se reportar diretamente a ela e chamar a atenção de: olha, você está abusando da sua autoridade. Ou ela vai ser, se ela for a última instância, você vai ter que pesar se realmente a pessoa teria condições de lidar com essa questão, mas ela seria a autoridade competente também para você se referir. Mesmo sendo ofensora, ela é o ofensor e, digamos, o julgador daquela situação. É uma situação difícil, mas... Interessante que no âmbito da igreja, às vezes a gente fica assim, né? Por exemplo, no trabalho, você pensa, pô, ele é meu superior, não vou fazer nada. Mas a nossa profissão fala que, inclusive, por exemplo, a liderança da igreja são pecados agravantes. Então, realmente, ele precisa ser ainda mais notificado e realmente punição, e isso tem que ser apurado, porque ele é um exemplo para a congregação, né? Então, ou seja, ali mesmo que não pode ficar sem a devida compensação do pecado. Isso, e a comunicação, até para você dar a oportunidade, não necessariamente porque aquela autoridade está agindo de forma equivocada, que seja uma pessoa ímpia, de coração totalmente voltado para o mal. Às vezes uma notificação humilde, preocupada, pode fazer com que a pessoa... Tem um princípio que qualquer coisa que alguém faça por você, você tem que ir a essa pessoa. Esse é o princípio, seja quem for. Exato. Até antes, né, como diz aqueles passos lá de Mateus, você tenta primeiro resolver diretamente. É a situação, por exemplo, de você como esposa e o seu marido é autoridade sobre você, né? Ele é a autoridade máxima ali na tua casa, né? E se acontece alguma coisa dele pecar contra você, ou filhos em relação aos pais, né? Você tem que se pronunciar, mas como você vai fazer isso? Né? De maneira que você falou, de maneira livre, de maneira, né? Tem que fazer. Se lê, Jonathan. Isso. Romanos, na verdade, Romanos 1, 29 e 30, né? Acho que não falei tudo. Cheios de toda injustiça, malícia, avarias e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Esse verso também ele condena ali todas essas atitudes, e Paulo deixa bem claro da onde que vem esses sentimentos, essas atitudes com o nosso próximo. Então, conseguimos chegar no... Não, ainda não, tem mais um. Chegar no ponto, né? Ainda não foi dessa vez. Não, Johannes tem mais uma observação aqui sobre o escarnecer e o injuriar. Qual seria a diferença, qual o significado dessas palavras, que é interessante também nós lermos.
ele fala o seguinte: escarnecer, conforme usado pelo catecismo, significa zombar ou ridicularizar das pessoas como uma maneira de feri-las ou entristecê-las. Injuriar é o mesmo que chamar nomes, como se diz hoje. Significa opor-se e afrontar pessoas chamando-lhes de nomes ofensivos e malignos, contrariando a verdade, a justiça, o amor ao nosso próximo. E ele faz uma observação aqui sobre a questão da perseguição dos crentes, né? Ele diz o seguinte: quando os crentes em Cristo são alvo de zombaria por causa da sua fé e testemunho, isso é escarnecer. Quando são chamados de hipócritas, isso é injuriar. Escarnecer e injuriar são sempre errados porque estão contrários à verdade e ao amor ao próximo. E esse exemplo que ele dá, além de tocar na gente, é interessante porque realmente deixa a diferença bem clara. Porque uma coisa você reconhece aquela situação como verdade, mas você debocha, você desdenha. Você é crente, você realmente acredita em Deus? Você é um bobão, você desqualifica a pessoa por causa daquilo, mas aquilo é uma verdade, você trata aquilo como verdade. E já a injúria, isso, perdi, desculpa. Já a injúria é o contrário, você não só descaracteriza aquela situação, mas você dá uma conotação falsa naquela característica da qual você está injuriando. Então, na verdade, você não é crente nada. Você é um hipócrita, está se posando de santinho aí, quando na verdade você é tão mau, é tão como nós que somos ímpios, por exemplo. Seria de uma forma assim, bem simples, né? Debochar e xingar. Exato. Seria um xingamento e deboche, né? Debochar e xingar. Característica falsa. Então, deixa eu ver aqui se tem algum texto. Edson, seria para a gente, acho que é Gálatas 4:29, por favor. Lucas, por favor. 1 Coríntios 6:10. Quando estiver pronto. Gálatas 4:29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Pode terminar, então, só para... Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque, de modo algum, o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Está falando aí no caso da perseguição dessa dinâmica de nós difamarmos ou trazer alguma coisa negativa, escarnecendo das pessoas com principalmente esse aspecto religioso. Nem ladrões, nem avarentos, nem ímpios, nem maldizentes, nem roubadores entrarão no reino de Deus. E a afirmação de que os maldizentes não terão parte com Deus no último dia. E aí deixa eu só ver a hora. Ainda dá. Para a gente tocar aqui, chegar talvez no ponto principal aqui que nós queríamos chegar, que é o censurar precipitada, ríspida ou parcialmente. Então eu vou ler aqui o comentário do Johannes para que a gente possa trabalhar em cima das informações que ele nos deu. Censurar quer dizer procurar falhas em ou julgar outrem pela sua maneira de falar ou de agir. Censura precipitada é emitir juízo fora da nossa competência ou obrigação. Censura ríspida é extrapolar o que indicam os indícios ou tirar conclusões ao julgar outrem. Censura parcial significa julgar tendenciosamente ou demonstrando parcialidade, sendo prejudicado em favor de ou contra alguém. Todas essas formas de procurar defeitos ou proferir juízo
são pecados porque são contrários à justiça e ao amor ao próximo. Então, a censura, ela é uma opinião, ou pode ser, no dicionário tem até uma conotação de uma repreensão a uma pessoa, ou uma situação, ou determinada atitude. Então, sempre que a gente vai fazer um julgamento, a gente tem a obrigação de ter uma diligência muito grande para entender toda aquela situação, todo o contexto onde aquela atitude foi tomada, onde aquela opinião foi emitida, onde determinada ação foi perpetrada, para que a gente possa realmente entender as razões, os motivos, o mérito daquilo, para que não seja feito essa censura temerária, porque às vezes nós nos apressamos a tomar determinadas conclusões e dificilmente a gente consegue extrair tudo daquela situação se a gente não investigar. E isso traz a outra questão interessante a respeito da autoridade, porque às vezes nós sequer estamos numa posição onde nos é lícito investigar aquilo profundamente a ponto de poder emitir uma opinião. E quando a gente está numa situação que a gente não tem essa autoridade, essa capacidade, a gente não está num lugar de procurar essas informações sem avançar e fazer coisas que não cabem a gente, sem cair em outros pecados, isso é um indicativo claro que não é para a gente emitir opinião sobre aquela situação. A gente não tem as ferramentas necessárias para fazer isso de forma correta, então a melhor situação é que não se faça. Isso já é, de repente, até um indicativo. Poxa, aconteceu determinada situação. Não posso tomar uma decisão precipitada. Preciso saber como é que é. Não tem os meios de fazer, de investigar de forma justa isso. Já é o primeiro indicativo de que essa é uma situação da qual você não deve se meter, não deve ter uma opinião, digamos, formada, algo muito firme a respeito disso, porque você sabe que você não tem todas as informações necessárias para fazer esse julgamento e você percebe que você não tem as ferramentas, não tem o direito de procurar saber como aquilo realmente aconteceu para que você possa fazer um juízo correto. Então, isso é um sinal vermelho que a gente já sabe que aqui eu não posso avançar. E tem até sobre essa questão de a gente ser muito apressado. Desculpa, não vi. Não, já ia passar para outra coisa, é bom ser. Eu tenho uma dúvida, assim, que mexeu um pouco com a minha cabeça, e talvez você, como advogado, saiba responder bem isso, né? E você estava falando aí sobre a censura, sobre você ter todas as informações à sua disposição para poder julgar uma causa. É uma pergunta até um pouco técnica, não sei se foge demais do ambiente, mas eu sempre me perguntei se realmente é justo, por exemplo, no julgamento, no tribunal, um júri tomar uma decisão em relação ao acontecimento, em relação a um crime, um possível crime, ao invés de um juiz, que teoricamente seria uma pessoa mais preparada, mais embasada para tomar essa decisão. Porque assim, muitas coisas que eu vejo em filmes, livros ou acontecimentos que a gente acompanha, às vezes você vê que o júri é muito mais facilmente levado pela retórica, pela habilidade de um advogado ou outro de fazer com que uma situação não pareça aquilo que ela realmente é. E assim, para mim isso é algo que reduz um pouco a possibilidade de que a justiça seja realmente feita. Porque, teoricamente, você está pegando pessoas que não têm um preparo para lidar com aquele tipo de situação, para lidar com informações divergentes e que muitas vezes não são emocionalmente preparadas para lidar com um bombardeio de informações, muitas vezes de retórica, e julgar uma causa de forma justa. Assim, eu, como não só não atuo, como realmente não tenho interesse, desde a faculdade eu
corri de direito penal, eu sei que tem uma justificativa lá para a questão do júri, mas eu realmente não sei dizer. Eu acho, assim, realmente fica uma questão menos técnica e mais emocional, né? Eu não sei se por ser uma questão de crimes porque pelo menos aqui no Brasil você só tem júri quando é crime doloso contra a vida. Então não sei se a ideia de você dar àquela comunidade injuriada a oportunidade de emitir aquele juízo, ou se por muitas vezes emoções estão envolvidas, se eu realmente não sei dizer. Eu vou até ver se eu consigo ler alguma coisa sobre isso, mas assim, realmente foge bastante do meu conhecimento essa questão. Então, sobre essa questão da censura, eu queria pedir, alguém pode ler Atos 28, 4, por favor? Quando os bárbaros viram a vida dependente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar a justiça não o deixa viver. Você vê que como são as coisas, exatamente. A pessoa pegou aquele contexto ali, não deixou nem dar tempo para ver o que ia acontecer daquela situação. Quando viu, falou, pô, o cara acabou de sobreviver a um naufrágio. Primeira coisa que chega em terra é o cara tomar uma mordida de uma serpente, que agora vai, esse aí realmente, meu amigo. A percepção vai de um extremo ao outro, né? Ele diz aí que é um assassino, no final ele é um Deus. Mas o extremo... É interessante a fala dele, certamente. Né? Então, é uma coisa que ele teve bem interessante a falar. Ele leu aquele contexto ali com uma velocidade, com base, e é até um parcial aqui também que ele vai entrar, que você já tem opiniões pré-concebidas. Se aconteceu isso, aconteceu o outro, só pode. E aí é o que o pastor falou, e quando foi, sobreviveu ao naufrágio. Nem a cobra mata o cara, meu amigo, esse aí já é... Isso é divindade em pessoa. É super-herói, exatamente. Você não para pra... não parou para conhecer a pessoa, não entendeu a missão, o porquê que aquilo ali... Quando... Tá bom que nós hoje estamos numa situação muito mais privilegiada para entender ali o contexto, a pessoa, a obra de Paulo, a questão da relação dele com Deus, do que aquelas pessoas que estavam ali largadas naquela ilha. Mas é uma situação curiosa, assim, emblemática, que você vê, com um pouco mais de cuidado e um conhecimento mais amplo da situação, você vê, Paulo nem era um bandido homicida, nem ele era um super-herói, ele simplesmente era uma pessoa separada por Deus por uma determinada missão e que aquela missão ia ser levada a cabo porque Deus estava com ele, então não ia ser naufrágio, não ia ser cobra, não ia ser nada daquilo, ia interromper a marcha dele. Quer dizer que todas as observações dele estavam erradas. Exato. Todas. E justamente por quê? Por não ter uma visão clara, e como a gente comentou, não tinha nem como ter uma visão clara do que estava acontecendo. Mas a despeito disso, se apressaram para correr e fazer um juízo, e ali naquele caso era um juízo cabal, começaram a adorar ele. Se eles ficassem ali naquela ilha, Paulo ia virar quase que uma entidade espiritual ali daquele local. Se do jeito que nós conhecemos ali algumas coisas da antiguidade, se continua ali, fica a ter gerações e gerações e gerações, de repente já surgiu uma religião pagã de um ato isolado ali, simplesmente porque houve um naufrágio e é uma mordida de uma serpente, para a gente ver a proporção que as coisas tomam. Então, passando para o próximo, a questão da parcialidade, porque isso também é uma coisa muito, muito delicada, porque nós sempre temos também uma opinião, nós temos uma bagagem, uma história de vida, todo mundo tem
um complexo de experiências que vai definindo quem nós somos, como nós vemos a vida, como nós pensamos o mundo. Então é muito difícil, eu diria praticamente impossível, que a gente tenha um juízo completamente imparcial sobre qualquer coisa. O nosso juízo sempre vai ter, de alguma forma, um caráter de parcialidade, no mínimo que seja, porque nós vamos pensar ou fazer esse juízo com base em algum pressuposto, algum conhecimento prévio que a gente tem. Sempre que a gente vai julgar ou a gente vai provar alguma coisa, isso nunca vai deixar de ser não vai passar de uma comparação. Você vai pegar aquela situação que você está fazendo o julgamento, que você está tentando provar, entre aspas, ser falso ou verdadeiro, e você vai comparar aquilo com um padrão que você tem como um padrão de certo, errado, ou de seja o que for que envolva aquele julgamento, e você vai pegar aquela situação, você vai bater com aquele padrão, e de acordo com que, se isso for de encontro ou ao encontro daquele padrão que você tem como definidor ali de caminho, que você vai decidir se aquilo é certo ou errado, se é bom ou é ruim, se é verdadeiro, se é falso. Então isso vai ser sempre uma comparação. Então, por natureza, o julgamento ele já é uma coisa que é parcial. Você vai... Às vezes até pelo histórico da pessoa, né? A pessoa costuma fazer assim, alçada. Aí acontece uma situação que não tem nada a ver com isso. Aí você já traz para a experiência. Fulano, eu já esperava isso. Quer dizer, às vezes não tem nada a ver com uma coisa com a outra, mas a gente já... Exatamente, você já tem toda essa questão. Então, a gente sabendo que o julgamento é uma coisa, por natureza, parcial, tem que haver um esforço consciente de, em todas as situações, buscar se isentar ao máximo daquela situação de experiência. Até isso que a Simone falou, às vezes tem até aquela coisa, né, aquele negócio de criança que o conto, eu esqueci aquele conto que fala, a floresta está pegando fogo, a floresta está pegando fogo, e toda hora todo mundo se movimentava para apagar aquele fogo que nunca existia, e quando o fogo realmente estava consumindo a floresta, a pessoa vai lá e ó, tá pegando fogo, você de novo, e não foi lá, e realmente daquela vez era... Então, mesmo assim, às vezes a experiência é boa, a gente não tem como partir do zero. Se você fosse investigar do zero qualquer coisa, para emitir qualquer juízo, ter qualquer opinião, ia ser praticamente impossível você conseguir adquirir todo aquele conhecimento do zero até você ter capacidade de fazer um julgamento justo. Então, por isso que não só a Bíblia, como pelo menos algum tempo atrás a sociedade, dava um privilégio à experiência às pessoas com mais idade, porque o acúmulo de bagagem vai te permitindo ter mais sensibilidade. Então, isso é uma coisa que muitas vezes milita a favor, mas pode também militar contra. Então, por isso, esse cuidado, essa diligência consciente, porque tem muitas vezes que isso já está no nosso inconsciente, a gente nem percebe que aquilo está nos levando como um carro ou uma bicicleta que tem o guidão torto, né? Não importa para onde você tente ir, você está indo sempre para a esquerda, sempre para a direita. Então isso é uma chamada importante para que a gente tenha traga essas coisas à consciência e passe por um crivo de um processo de raciocínio lógico para que a gente confirme ou não essas experiências, essas determinadas tendências que nós temos nos julgamentos, para que isso possa sair mais isento e mais acurado possível. E dentro dessa questão de termos um padrão de julgamento, nós como crentes, observação até de certa forma inócua, mas é sempre importante a gente falar que
a gente precisa ter como um padrão de julgamento correto, a palavra de Deus tem que ser esse padrão de julgamento. Então, isso também é uma coisa interessante pelo seguinte, isso leva como consequência lógica que a gente só vai ter um julgamento correto se nós partirmos do padrão correto, porque ele vai ser a comparação, ele vai ser o norte que vai guiar isso. Então, se nós partirmos do pressuposto equivocado, do padrão equivocado, não importa o quão diligente seja a nossa investigação, o nosso julgamento vai sair sempre errado, porque o nosso padrão de comparação, a nossa linha mestra, que vai dividir as águas ali do julgamento certo, errado, verdade, mentira, vai estar baseado num padrão equivocado. Então isso até, principalmente para nós crentes, é como eu posso dizer, uma forma de nós percebermos e julgarmos as coisas do mundo. Não que sempre a pessoa não possa, pela graça comum ou por questões de revelação geral, ter alguma informação verdadeira, algum julgamento justo, sem ter como pressuposto direto a palavra de Deus. Porque as revelações elas são diferentes, mas elas não só são complementares, como elas são, como eu posso dizer, superpostas. A revelação especial ela é muito mais completa, mas ela não vai se chocar em nenhum momento. A revelação geral e a revelação especial elas vão apontar sempre para a mesma verdade. A grande diferença vai ser o grau de detalhes, a amplitude, mas então as pessoas em geral podem, com base na revelação geral, chegar à verdade. Mas quando nós percebemos que o padrão está muito distorcido, em geral é fácil da gente ver qual é o padrão que determinada pessoa está usando, que determinado político, estudioso, filósofo, e isso é uma diligência importante para os crentes, para quando vê que aquela opinião é baseada num padrão completamente diferente do nosso, completamente contrário à palavra de Deus, independente de você poder peneirar alguma coisa positiva ali naquele meio, você já tem a consciência, já vai ter mais cuidado que aquilo ali está apontando por um caminho diferente. Ele está tirando conclusões que vão ser necessariamente completamente divergentes da que a gente deveria tomar. Então, isso é uma questão importante para a gente estar sempre atento. Se os valores são completamente diferentes, os julgamentos vão ser completamente diferentes e isso é irreconciliável. Então, isso já é um fator de cuidado nosso também, de observação na hora de questionar e entender essas questões. E o próximo pecado que o catecismo fala é o do julgamento áspero. Ou, como ele cita aqui, parece que a tradução é outra. Perdi. Qual é o termo exato que está aí? Eu já... é ríspida. Aqui está ríspida. Que eu coloquei como áspera, mas é censura ríspida. Aqui teriam mais ou menos duas formas de entender esse ríspido. Seria, ou de repente você poderia até estar fazendo um julgamento correto, mas a forma ser equivocada, você falar aquilo de forma ríspida, de forma áspera. Isso é uma das formas de entender que também é pecado, mas eu acredito que não é bem isso que o catecismo está querendo dizer aqui. Quando ele fala da aspereza ou da rispidez do julgamento, seria uma coisa mais voltada para o padrão de julgamento, como nós estamos falando. É você ter um padrão extremamente severo para julgar aquela determinada situação. E isso também é uma coisa, infelizmente, recorrente. Acredito que quase em todo mundo nós temos um padrão muito mais alto para julgar as atitudes alheias do que a nossa.
Parece que pra gente a gente tem sempre uma desculpa pro erro. Não, eu queria muito acertar, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu estava estressado no dia, eu estava com problema, eu bati meu carro. E você sempre tem uma desculpa porque o seu erro foi menos grave ou teria alguma situação atenuante, quando muitas vezes, quando a gente vai julgar as atitudes alheias, o nosso padrão é sempre uma coisa, o ideal, nada menos que o ideal para os outros serve, quando para a gente geralmente tem sempre questões atenuantes. Então, assim, a gente tem que ter também cuidado com esse padrão, com o grau de severidade. E uma coisa muito interessante que Jesus, a Bíblia nos coloca nesse sentido é que uma forma de você pensar nessa questão da rigidez do padrão eu me julgo por esse mesmo padrão, porque com a medida com que medires, vos medirão também. Então, acho que a primeira coisa que esse ensinamento nos traz é que nós temos que estar dispostos a que outras pessoas nos apliquem naquela mesma situação, aquela mesma severidade com que nós estamos aplicando àquela determinada pessoa. Então, se a partir do momento, aquela coisa de você se colocar no lugar da pessoa. Poxa, estava numa determinada situação e aquela pessoa falhou, e aí você considerar aquilo de forma mais ampla. Mas será que não tinha uma situação? Se eu tivesse ali naquela situação pressionado, eu ia achar justo que alguém viesse com esse padrão, digamos, ideal, sem nenhuma misericórdia e me julgasse com todo o rigor da lei, quando existiam algumas situações que, se eu estivesse fazendo a mim, e isso é uma questão que também, dentro desse processo mental que a gente deve fazer de refletir sobre conhecer bem a situação, conhecer o contexto, saber tudo que está envolvido, eu acho que um dos passos, digamos, desse processo é a gente aplicar aquele juízo a nós mesmos e considerar como você reagiria àquele grau de rigidez e de severidade no julgamento, que isso também geralmente, quando a gente se coloca no lugar da pessoa, isso traz um pouco de misericórdia. A gente vai falar, não, realmente, por que eu posso estar estressado e eu me sinto com uma desculpa para fazer determinada coisa quando eu estou estressado, mas com os outros aquilo nunca serve de desculpa. Sabe quando a gente vê isso? Quando a gente está criando um filho. É uma situação que é assim, de situações parecidas com essa. Né? Não que você vá deixar de corrigir o seu filho, discipliná-lo quando ele faz alguma coisa. Mas às vezes a gente se coloca numa situação tão superior a eles, como se a gente nunca tivesse estado em situações parecidas. Né? E aí a misericórdia e a graça ficam de fora da disciplina. Né? Porque o teu padrão é altíssimo e você não aceita que a criança possa ter quebrado. E exatamente, até uma coisa aqui que eu também não me coloquei até de certa forma contraditória, porque primeiro eu falei que o padrão era a palavra de Deus e agora a gente está falando do padrão ser severo demais. Geralmente, até interessante você falar disso, que me lembrou disso, que quando a gente se coloca no lugar, geralmente a questão não é nem só a mudança no padrão em si, às vezes até em situações cotidianas pode até realmente haver uma correção de expectativa e a própria severidade do padrão muda. Mas quando são questões espirituais, o padrão é imutável. A gente não vai mudar o padrão, mas a gente muda o nosso coração. Aquilo, o julgamento negativo, ele vem acompanhado de misericórdia. Ele não vem acompanhado de rancor, de desqualificação da pessoa. E aí a gente, com injúrias, fofocas e toda aquela situação, você se coloca no lugar e você fala, não, a pessoa errou. Fulano, você errou, mas eu entendo. Existe o julgamento, ele, ainda que o resultado seja igual, ele é um julgamento acompanhado de misericórdia, não de rancor, de condenação. E isso é uma coisa que vai
facilitar tremendamente reconciliação, perdão e até auxilia o irmão censurado a se arrepender. Porque, assim, isso eu falo por mim. Você está errado, mas se a pessoa vem com uma certa energia, a sua primeira reação é você se defender, negar aquele erro e se apegar àquilo de toda forma. E geralmente quando a repreensão é mais branda, é mais fácil, é um auxílio para a pessoa poder se arrepender e se quebrantar diante daquele pecado. Fala, João. Não, só você falou dessa questão de você ter uma certa compreensão na hora de julgar, e aí me lembrou da parábola do credor compassivo. Assim, eu vou ler o texto, todos sabem, é porque o texto tem uns 10 versículos. Se fizer que ler, eu posso ler. Não, pode. Ele diz assim: por isso o reino do céu é semelhante a alguém que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram quem lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. O Senhor daquele servo, compadecendo-se dele, o mandou embora, perdoando-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deve. Então, o seu conservo, caindo aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que salvasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que lhe havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te daquela dívida toda porque me suplicasse. Já não desvias tu igualmente compadeceste do teu conservo, como também me compadeci de ti? Indignando-se o Senhor, o entregou aos verdugos até que se lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se vos não perdoares a cada um dos seus irmãos. E o que eu achei interessante é porque entra basicamente tudo que a gente está falando. Primeiro é da ótica de que você tem uma visão do seu pecado, da sua dívida, e você não consegue perceber que, por exemplo, aqui todos somos pecadores, todos pecamos, e a gente não percebe o amor de Deus e a misericórdia de Deus para conosco. E isso porque é a lei dele. Ele que está, como é que eu posso dizer assim, seria a justiça dele julgar-nos por ter descumprido a lei. E aí o que acontece? Quando a gente está na posição de ter visto o pecado ou poder julgar os outros, a gente quer julgar como se fosse Deus, como se a lei fosse nossa e a gente cumprisse perfeitamente. Só que a gente esquece, primeiro, que a lei não é nossa, que em nós não habita essa justiça e essa capacidade de julgar, e a gente esquece também que Deus nos perdoou, às vezes, de pecados contumazes, e a gente quer estabelecer isso na cabeça de alguém, esse julgamento de forma iníqua, né? De forma incompassiva. Então, acho que essa parábola diz muito a respeito dessa questão. Às vezes você já passou por uma situação, foi perdoado por Deus, ou foi perdoado por outros irmãos, às vezes pecados graves, ou mesmo que não sejam graves, pecados normais, mas você se julga o Senhor da lei para poder julgar os outros e não ter a forma de entender que você mesmo já foi perdoado diversas vezes. A gente quer acusar, a gente não tem essa ideia de que uma dívida gigante foi perdoada sua, não. Você quer cobrar cada centavinho. Cada visão do seu dedo, você quer cobrar dele como se fosse um pecado. E isso é interessante porque nas situações que é possível copiar, Deus vai ser sempre o nosso padrão. E essa parábola e a questão do perdão do pecado em geral é muito interessante pelo seguinte: Deus ele não diminui o padrão do julgamento para que fôssemos aprovados.
mas ele mesmo mantendo o padrão lá no alto, ele trata a falta com misericórdia. E eu acho que isso é o padrão. Nós não vamos diminuir a palavra de Deus ou reduzir a gravidade do pecado, dando desculpa para o pecado dos outros com a pretexto de sermos piedosos ou termos um julgamento brando. Mas é o julgamento de acordo com Deus. O padrão é perfeito e imutável, mas ele é sempre acompanhado de misericórdia, sempre acompanhado de graça, de disposição para o perdão, sempre com o coração aberto a não esquecer a falha no sentido de deixar aquela situação passar sem uma devida repreensão, mas que aquilo seja resolvido da forma correta e que seja perdoado e que as coisas possam ser, entre aspas, nesse contexto, desconsideradas, que o perdão venha, que você possa, que a comunhão seja novamente restaurada em seu sentido mais pleno, porque se a gente levar como exemplo o perdão de Deus, se a gente for ver, analisando a Bíblia como um todo, não só a comunhão ela é restaurada, mas ela é, como eu posso dizer, até aperfeiçoada, porque se você for ver a comunhão que Adão e Eva tinham com Deus no Gênesis, que já era ali uma coisa de falar face a face, já era uma comunhão muito intensa, mas se a gente vê a comunhão dos santos na Nova Jerusalém no final de Apocalipse, ela é ainda mais grandiosa. Então Deus não só perdoou e restabeleceu a comunhão como era, Ele perdoou de uma forma tão intensa, tão perfeita, que a comunhão vai ser ainda mais íntima, mais próxima do que era antes da falta ter acontecido. E isso muitas vezes, quando o pecado é tratado de forma correta, acontece. Às vezes você tinha uma amizade ali superficial, aconteceu alguma coisa que você não gostou, você vai e conversa com a pessoa. A atitude de humildade, de reconhecer o pecado, de te pedir perdão, e aquilo te toca e você aceita aquele perdão, e a pessoa também se sente grata pela forma com que você lidou com o pecado dela, e o que era uma amizade superficial pode se tornar uma grande amizade, porque o pecado foi tratado de forma correta e foi tratado de forma misericordiosa. Só para ler aqui, cara, no livro de Tiago, que acho que arremata bem tudo que você falou, que o João leu, no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 12 e 13. Falai de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Exato. Então, acho que com isso já me avancei bastante, encerramos aí bem. Só um último comentário, que eu acho que é um pouco disso também, como que a Jéssica falou. Muitas das vezes, como credor incompassível, a gente está preocupado com o pecado dos superiores da gente, em cima da gente. No sentido de, estou sempre sofrendo pressões e estou sempre sofrendo alguma coisa, só que a gente não percebe o nosso pecado ou com pessoas do mesmo nível que a gente, ou do nível quando a gente se torna superior a alguém. Exato. Lucas, você olha para a gente, encerrando, por favor. Senhor Deus, Pai amado, te louvamos, Pai, por essa manhã que fomos instruídos pela palavra. Pai, agraciados, Pai, por essa sabedoria, por teu ensino. E podemos ver, Pai, mais uma vez, a graça e a misericórdia que vem, Pai, na te agradecemos por esse estudo, Pai, te pedimos que o Senhor nos fortaleça na nossa fé, que o Senhor nos auxilie, Senhor, a julgarmos as causas, Pai, de forma correta, a não nos precipitarmos, Pai, em relação a qualquer situação que presenciemos, Pai, mas que possamos tratar os pecados, Pai, não só dos outros, mas dos nossos também, como a tua palavra nos ensina, nos dirigindo primeiro a pessoa que cometeu, Senhor, sempre usando de misericórdia e rogando, Pai, a Ti que o Senhor faça com que ela se arrependa e com que nós não usemos, Pai, de timidez, Pai, de excessiva
misericórdias e pelas tuas bondades nas nossas vidas. No nome de Cristo Jesus, nosso amado e bendito Salvador. Amém.